A paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos. Daqui quem vos saúda é o pastor Edmilson, diretamente de Angola. Para a honra e glória de Cristo Jesus, eu vim trazer uma palavra revelada pelo Espírito Santo de Deus, o Todo-Poderoso. Mas antes de começarmos com a mensagem que o Senhor Deus colocara para que a gente trazesse cá, vamos primeiramente orar. Pai, em nome de Cristo Jesus, te damos graça, te exaltamos, te bendizemos e glorificamos a beleza da tua santidade. Pai, tu és grande, justo, fiel e verdadeiro. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ó soberano Deus, eterno Pai, oramos e pedimos para que o Senhor fale por meio da tua palavra. Porque a tua palavra fala, ó Deus, que maldito é o homem que faz a tua obra sem primeiramente consultar a ti, Senhor. Então nós consultamos a tua presença e permita que esta palavra alcance todos os países da terra. Aonde tiver alguém, Senhor, que assistir este vídeo, que seja alcançado por meio deste vídeo e que vidas sejam mudadas e transformadas para a glorificação e para a honra do Espírito Santo do Senhor. Vamos abrir no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, no seu versículo 15 até o versículo 17. Diz assim: E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo, agora já não o conhecemos deste modo. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Igreja, apóstolo Paulo, ele estava a falar sobre o ministério da reconciliação. E quando Paulo falara sobre o ministério da reconciliação, Paulo traz esta palavra para o povo de Coríntios, para que o povo de Coríntios se reconciliasse com Deus, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. E apóstolo Paulo, ele queria que o povo de Coríntio entendesse que Cristo Jesus morreu por ele na cruz do Calvário. E se Cristo morreu por ele na cruz do Calvário, então desde o momento que Cristo morreu, Paulo queria que o povo de Corinto entendesse que o povo de Corinto já não pertencia mais a eles, mas o povo de Corinto pertencia para Deus. O povo de Coríntios pertencia para aqueles que morreu por eles. Então por isso é que o apóstolo Paulo vai dizendo: e ele morreu por todos, para que os que vivam não vivam mais para si, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. Então Paulo queria que o povo de Coríntios entendesse que desde o momento que eles entregaram a sua vida para Cristo e desde o momento que Cristo morreu por toda a humanidade, não pertencemos mais a nós, mas nós pertencemos a Cristo. Então o apóstolo Paulo não queria que o povo de Corinto fosse reconhecido segundo a carne, mas apóstolo Paulo queria que o povo de Corinto fosse reconhecido segundo o Espírito, sim, porque apóstolo Paulo sabia que a carne é pecaminosa, mas aquele que vive no Espírito, ele tem um contato profundo com o Espírito Santo de Deus. E esse mesmo Paulo, ele vai dizendo que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e tudo se fez novo, sim. Então o apóstolo Paulo queria que o povo de Corinto entendesse que desde o momento que entregamos a nossa vida para Cristo Jesus, tudo aquilo que nós praticávamos, desde o momento que nos convertemos, devemos deixar de praticar tudo aquilo que era pecado. Desde o momento que entregamos a nossa
nossa vida para Cristo, nós precisamos abandonar-se. E eu vim pregar esta palavra para você, dizer para aquele que me ouve, para aquele que me escuta nesta tarde, independentemente dos fusos horários, nós estamos a viver em uma época em que tudo está ao contrário. Era suposto que a igreja vivasse a terra, mas o mundo é que está a trazer os costumes do mundo dentro da igreja. Nós estamos a viver tempo em que igrejas se tornaram profana, igreja deixaram de ser espiritual e se tornaram mundana, igreja deixaram de servir a Deus para servir ao mundo, igreja deixaram de buscar a Deus para buscar bens materiais. Estamos a viver tempo em que pessoas estão a entrar mundanos dentro da igreja, estão a ser mais mundanos do que já entraram dentro da igreja, sim, porque as igrejas atuais estão a adotar os costumes da terra, os costumes do mundo. Hoje em dia não se prega mais a verdade, hoje em dia as igrejas não confrontam mais o pecado. Por quê? Porque essas igrejas estão prostradas na doutrina de Baal, na doutrina de Mamon, aonde só se fala de dízimo, aonde só se fala de oferta, aonde aqueles que mais dizimam, aqueles que mais ofertam, são caracterizados como homem de Deus. Hoje em dia as pessoas estão a ser ungidos como missionários e missionárias, não por ter uma vida de oração, não por ter uma vida de santidade diante da presença de Deus, mas porque têm bens materiais, porque têm 2 carros, 3 carros. Então esses homens, essas mulheres, eles são ungidas, não porque Deus ungiu, mas porque o homem ungiu, porque não querem perder dinheiro, porque não querem perder membros que têm dinheiro. Por isso é que as igrejas estão mundanas. Antigamente, aqueles que eram consagrados eram aqueles que eram separados por Deus, mas hoje em dia, aqueles que são consagrados são aqueles que mais dizimam, aqueles que mais ofertam. Por isso é que as igrejas estão mundanas. Sim, olha o que é que o apóstolo Paulo fala: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Não importa se você tem dinheiro, não importa quantos carros você tem na tua garagem, mas desde o momento que você entra numa igreja, você tem que ser pequeno. Se você está em pecado, você precisa se arrepender. O tempo de mudar é hoje, o tempo de mudar é agora. É tempo de sermos uma nova criatura, é tempo de olharmos para nós e nos caracterizarmos como pecador, porque quando batemos a mão no peito e dizemos que somos justos e não pecamos contra Deus, estamos a dizer, glória ao Rei Jesus, que não precisamos nos arrepender, mas o homem, ele precisa se arrepender 24 horas por dia. Então Deus abomina essas igrejas profanas em que o pastor não prega a verdade porque não quer perder alma, em que o pastor não prega a verdade porque ele está preocupado com quantidade e não com qualidade. Deus não está à procura de quantidade, Deus está à procura de qualidade. Aqueles que quando entram dentro de uma igreja, eles entendem a verdade verdadeira, que é Cristo Jesus o Nazareno. Glória ao Rei Jesus. Então aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se antes de se converter ele era viciado na masturbação, mas desde que se converteu vai ter que abandonar a masturbação. Se ele era viciado na pornografia, desde que se converteu vai ter que abandonar a pornografia. Se ele estava no adultério, desde que se converteu vai ter que abandonar o adultério. Se ele era viciado, glória ao Rei Jesus, sim, glória ao Espírito Santo, em coisas desagradáveis, desde o momento que se converter, ele precisa abandonar. Por isso é que o apóstolo Paulo fala que nós não somos reconhecidos segundo a carne, mas nós somos reconhecidos no Espírito, porque os verdadeiros adoradores, eles adoram a Deus no Espírito. Então eu e você não devemos ser reconhecidos na carne, mas devemos ser reconhecidos no Espírito, porque o Espírito
que recebe a santidade, é o Espírito que recebe a pureza, é o Espírito que recebe, glória ao Rei Jesus, aquilo que Deus coloca sobre nós. Mas tem crente que eles não andam no Espírito, eles andam na carne. Por isso é que a carne está viciada no pecado, a carne está viciada na masturbação, a carne está viciada no sexo fora do casamento, a carne está viciada na pornografia, a carne está viciada no álcool, a carne está viciada na cachaça, a carne está viciada em deixar tua mulher em casa, aleluia, para se prostituir com as prostitutas. A carne está viciada em trair o teu esposo, em trair a tua esposa. A carne está viciada em fazer coisas desagradáveis, porque você ainda não nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo, ele não tem prazer de pecar contra Deus. Não que já tenhamos alcançado a salvação, mas apóstolo Paulo fala que é preciso ser uma nova criatura, porque aquele que é nova criatura, ele não vive para si, mas ele vive para Cristo. Ele crucifica o seu eu, a sua vontade, ele mata a sua carne, porque ele entendeu que para se encontrar com Cristo é preciso abandonar o pecado. Aonde tem santidade tem o Espírito Santo, aonde tem pudor tem o Espírito Santo, aonde tem repouso elevadagachaia. Aleluias. Nós estamos a viver tempos da apostasia na terra, aonde tem mais prostituição nos dias atuais. Não é apenas no mundo, nas igrejas também tem prostituição. É pastor cair com as obreiras, é pastor a cair com os obreiros, sim. Muitos escândalos dentro da igreja. Por isso é que Cristo tem nojo de muitas igrejas. Por isso é que o Espírito Santo não tem prazer em habitar dentro desses templos. Por quê? Porque essas igrejas são profanas, são igrejas que não vivem mais para Deus, são igrejas que estão acostumadas com o pecado. Antigamente, quando o ímpio ia dentro da igreja, ele se encontrava com Deus e a sua vida era completamente mudada. Mas hoje, quando o ímpio vai dentro da igreja, ele encontra a tarde desportiva, ele encontra, glória a Deus, a tarde do forró gospel, ele encontra, glória a Deus, glória ao Espírito Santo, coisas desagradáveis, porque essas igrejas não apresentam Cristo para as almas. Ou vocês pensam que para ganhar uma alma para Cristo, vocês vão usar metodologia humana, vocês vão dizer para a alma: se você vir na igreja, você não vai deixar de praticar aquilo que você praticava. Por isso é que dá a colocar teatro dentro das igrejas para tentar ganhar almas para Cristo. Não tenta usar métodos humanos para ganhar almas para Cristo. Precisamos usar a palavra, porque Cristo Jesus dissera: e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Então é a verdade que vai te libertar da prostituição, é a verdade que vai te libertar da pornografia, é a verdade que vai te libertar da cocaína, é a verdade que vai libertar completamente a tu depois rabadagadaia. É a verdade que vai te libertar do homossexualismo. É a verdade que vai trazer condenação na tua mente para você não trair a tua esposa, para você não trair o teu esposo. É a verdade que vai libertar, aleluia, a tua língua traiçoeira, a tua língua fofoqueira, que tem prazer de semear contenda dentro da igreja. É a verdade que vai te libertar, aleluia, glória a Deus, dos desejos da carne. É a verdade que vai te fazer perceber que Deus criou homem para ser homem e mulher para ser mulher. É a verdade que vai te libertar, que vai libertar completamente a tua mente de pensamentos sexuais. Então não existe outra verdade a não ser esta verdade, que é a palavra de Deus. E se queremos ser transformados, precisamos abrir o nosso coração, porque Cristo está batendo na porta do teu coração para que você seja liberto na totalidade. Ainda há esperança, ainda há chance para você entregar a tua vida para Cristo. Enquanto você consegue respirar e os teus pulmões respiram, entrega a tua vida para Cristo Jesus, porque o amanhã pode não chegar mais para a tua vida. Você pode morrer hoje, você pode morrer agora, você pode morrer amanhã, mas se você morrer sem Cristo, aonde vai a tua alma? Muitas das vezes olhamos para nós
e dizemos que somos especial. Somos o vaso de honra mais especial. Deus sem nós, Deus não é nada. Ei, Deus não precisa do homem para nada. Porque sem o homem, Deus continua a ser Deus. É o homem quem precisa se arrepender, abandonar o seu pecado. Enquanto Cristo ainda não voltou, enquanto você ainda não perdeu a vida, porque o amanhã pode não chegar para você. 1000 anos para Deus é como se fosse um dia, e um dia para Deus é como se fosse um ano. Você fez plano para o ano que vem, você fez plano para o mês que vem, mas o ano que vem e o mês que vem pode não chegar para a tua vida. Então para de trair o teu esposo, para de trair a tua esposa, para de cobiçar as mulheres na rua, glória ao Espírito Santo de Deus, de ser um crente fofoqueiro, de ser um crente que não tem um verdadeiro compromisso com o Espírito Santo. Deus te chamou, te escolheu para alcançar a salvação, mas o diabo vai tentar confundir a tua mente, porque tudo que o diabo mais quer é que o homem venha perder a oportunidade de receber aquilo que Deus preparou para nós. No livro de Apocalipse capítulo 3, no seu versículo 11 vai dizendo: guarda bem aquilo que adquiriste, para que ninguém tome a tua coroa da vitória. Guarda a palavra da tua meninice, guarda aquilo que você recebeu, aquilo que você ouviu na boca dos profetas, para que você não venha perder a tua coroa da vitória. Não troca a tua coroa da vitória por um momento passageiro. Não troca aquilo que Cristo preparou para você por um momento passageiro. É hoje que você deve voltar para casa. Se você é um filho pródigo, Deus está chamando para você. Volte para casa hoje, independentemente dos pecados que você cometeu, mas os braços de Cristo ainda estão abertos para te receber, porque Ele não é filho do homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Glória ao Rei Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se queremos um avivamento na terra, uma igreja avivada, precisamos partir para o lado da santidade. Cristo disse: sede santo, assim como eu sou santo. Devemos ser santo no falar, santo no pensar, santo no olhar, santo na nossa forma de viver, santo na nossa forma de vestir. Devemos ser santo em todos os tempos. Hoje, quando você pisa dentro das igrejas, você não encontra santidade. Irmãs com a coxa para fora, irmãs com seio para fora, irmãos com vestidos decotados, irmãs com saias decotadas, irmãos com calça tão apertada ao ponto de marcar-se as partes íntimas. Por quê? Porque a santidade não opera nesse lugar, porque a santidade não está neste lugar. Então por isso é que Paulo fala que não devemos ser reconhecidos segundo a carne, mas devemos ser reconhecidos segundo o Espírito. É o Espírito que caracteriza que nós somos homens de Deus, é o Espírito que caracteriza que nós servimos a Deus verdadeiramente, é o Espírito que caracteriza que nós adoramos a Deus verdadeiramente. Por isso é que o apóstolo Paulo fala: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Aquele que é crente, ele sabe como tem que se vestir, como tem que se apresentar diante da sociedade, para que não traga escândalo. Por isso é que Cristo disse: então resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nome do vosso Pai que está nos céus. É tempo de ser uma nova criatura. Daqui quem saúda é o pequeno de Deus, pastor Edmilson, diretamente de Angola, Ministério Pentecostal, Doutrina de Deus. Paz.